tarde, pessoal. Estamos hoje mais um PEC Sem Dúvida, no dia do São João, né, o arraiado do PEC Sem Dúvidas. Eu sou o Edson Pereira, aqui do Departamento de Atenção Básica, do GT do SUS AB. Estamos aqui com dois colegas. Boa tarde, sou Graziela, trabalho na Coordenação Geral de Gestão, aqui do Departamento de Atenção Básica, sou enfermeira de família e vim a caráter para o arraiado PEC de hoje. Bom, eu não estou a caráter também, mas também faço parte do DAB, ali no Núcleo de Tecnologia da Informação, e faço parte também do GT do SUS. Meu nome é Micael. Então, gente, a gente vai dar continuidade à nossa live de hoje com o tema Acolhimento à Demanda Espontânea, resgatando um pouco do que foi há 2 sextas-feiras atrás, que a gente falou um pouco do conceito de acolhimento, a importância do acolhimento à demanda espontânea para a atenção básica, para o acesso universal, o direito que tem todos os usuários do SUS, um pouco das modalidades desse acolhimento, né, que é possível fazer nas unidades, e um pouco do registro desse acolhimento no prontuário eletrônico, porque que vem lá a escuta inicial, a demanda espontânea, e como é que é feito esse registro. Hoje a gente vai dar continuidade, né, a esse assunto, e pede para vocês mandarem, a gente também respondeu várias dúvidas sobre o assunto na última live, e pede para vocês mandarem durante essa live de hoje as perguntas aí pertinentes a esse tema e dúvidas sobre o prontuário eletrônico. E aí a gente vai hoje dar continuidade abordando um pouco também quem é que faz esse acolhimento na unidade, né? Quais são essas modalidades que a gente tem no caderno 28, e também como é que é feito essa classificação de risco a partir do prontuário eletrônico. Então, Graziela vai falar um pouco dessas modalidades e também da classificação de risco. Bom, resgatando um pouco da live anterior, né, não tem como falar de classificação de risco sem que a gente volte um pouquinho a falar sobre o acolhimento, né? Então, o acolhimento ele vem para organizar o processo de trabalho dessa equipe, olhando principalmente, né, no processo de cuidado voltado e centrado para o usuário, organizando o processo de trabalho de acordo com as necessidades da população e do território que a equipe faz esse diagnóstico. Importante essa discussão do acolhimento nas reuniões de equipe que vocês fazem semanalmente ou quinzenalmente, então é super importante incluir o acolhimento à demanda espontânea. O que a gente encontra no acolhimento, quais são as demandas que mais estão aparecendo para que a gente possa organizar no nosso dia a dia, tanto a agenda quanto o nosso processo de trabalho. Então, entrando um pouco na classificação de risco, especificamente do que é a live de hoje, a gente pensa em alguns fluxos para organizar esse processo de trabalho, para ajudar, né, e facilitar o profissional a ter um checklist, um guia de como ele vai poder fazer esse atendimento. Lembrando que a classificação de risco ela vai identificar, né, como o próprio nome diz, o risco e a prioridade de atendimento daquela demanda que a gente está atendendo do usuário, orientando, né, a equipe no seu processo de trabalho, atender a pessoa de acordo com a procura dela e tentando dar uma resposta positiva, independente se seja a consulta especificamente médica ou algum outro procedimento ou cuidado de outro profissional na unidade básica. Então, é importante reforçar que o acolhimento com classificação de risco não é só uma triagem desse usuário para a consulta médica, né? Ele é muito mais amplo, é uma postura do profissional de atender esse usuário, escutar qual que é a demanda dele. Muitas vezes ele chega na unidade com uma queixa e a gente consegue auxiliar não só a consulta, mas a gente consegue aproveitar aquele momento e resgatar uma vacina atrasada, aproveitar para agendar uma coleta de preventivo de acordo com o protocolo e assim por diante. Então, esse cuidado, né, esse olhar mais amplo para a necessidade do usuário, a gente aproveita nessa ida dele à unidade no momento da demanda espontânea.
tem uma dúvida sempre, que é quem é que pode fazer essa classificação de risco. Então, todos os profissionais das equipes de nível superior ou nível técnico podem estar fazendo classificação de risco. É importante, nessa realização, uma capacitação, né, que tenha sempre educação permanente para que vocês estejam habilitados, né, e com segurança para fazer essa classificação de risco. É importante a solidariedade entre os profissionais da unidade. Então, a partir do momento que o profissional que está no acolhimento sente alguma dúvida, alguma necessidade de ter uma segunda opinião, que ele saiba quem é o outro profissional que ele pode estar procurando para ter certeza daquele encaminhamento ou da classificação de risco correta. Então, não se prevê uma categoria profissional específica, mas pensando que a atenção básica, a gente trabalha com equipe multiprofissional, não é focado em apenas uma profissão. Então, a classificação de risco pode ser realizada de acordo com a competência técnica, né, e profissional a partir da sua formação, para fazer a tomada de decisão. Então, a gente pode estar identificando, né, o atendimento prioritário para algumas categorias, né, que são já por lei, por legislação, prioridade, né, como o idoso acima de 60 anos, gestantes, mas para além disso, né, se chega uma demanda aguda na unidade, um paciente, por exemplo, com um pico hipertensivo, a gente tem que estar olhando com uma diferenciação, né, então o que neste momento é mais prioritário atendimento, né, eu passar a gestante ou idoso antes na consulta ou dar uma atenção e classificar o risco conforme o fluxo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que a gente tem como base o caderno 28, de acolhimento à demanda espontânea, principalmente o volume 2, que é o volume que traz os fluxos de atendimento, né, com as indicações de acordo com a resposta e a demanda do usuário, para que ele tenha, siga o seu fluxo de encaminhamento. Para isso também a gente tem que fazer algumas características, né? Então, assim, é importante ter a unidade básica de saúde, essa abertura para acolhimento. Então, a gente preconiza, né, na Política Nacional de Atenção Básica, que todos os profissionais façam o acolhimento à demanda espontânea, está dentro das atribuições comuns, e também que tem uma estrutura física da unidade, né, apta para fazer esse tipo de acolhimento. Então, eu posso ter um acolhimento inicial coletivo, onde eu vou conversar com a população, explicar o que é o acolhimento, quais são as demandas, como é que é o tipo de atendimento na unidade. Dali eu tiro as pessoas que já foram só para agendar, para fazer um procedimento, e acaba passando pelo atendimento, pelo acolhimento individual, aquele que tem uma necessidade maior e daí precisa de um espaço, né, com mais reservado, para que ele se sinta à vontade para estar fazendo a avaliação e contando, né, qual é a necessidade, o que ele está sentindo. Mas também precisa ter, a gente fala muito do primeiro atendimento da urgência na unidade. Então, nem toda unidade básica de saúde tem uma estrutura para um atendimento específico de urgência e emergência, mas a equipe tem que estar ciente, né, dos fluxos de encaminhamento, tem que ter o contato das referências de urgência e emergência, ter assegurado o transporte dessa urgência. Então, ela faz o acolhimento, identifica que tem um risco vermelho, né, que é um risco alto para atendimento, e então eu sei qual é o fluxo, né, eu organizo com o meu gestor no município qual é o fluxo que eu vou encaminhar esse paciente, daí encaminhar de forma responsável, né. Lembrando que toda a equipe, né, o profissional da equipe de história da família, ele tem responsabilidade sobre a população daquele território, né.
Então, esse encaminhar com responsabilidade, né, acolher, fazer o primeiro atendimento da emergência é fundamental, tanto para o acesso, né, quanto para a qualidade desse atendimento que a gente está proporcionando para a população. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que agora a gente pode mostrar um pouco para vocês, né? Vou pedir para o Micael mostrar aqui no PEC, como é que aparece na configuração do PEC essa escuta inicial à demanda espontânea, né? Vamos lá, Micael, por favor. Então, dentro da estrutura que a gente tem no sistema, essa aqui é a escuta inicial estruturada que a gente fez e colocou dentro do SUS ABPEC, dentro do prontuário eletrônico do cidadão. Como a Grazi explicou e vai detalhar mais adiante, a gente tem alguns campos aqui já separados, o motivo da consulta que é classificado pelo CIAP 2, o motivo da consulta, a parte de descrição, super importante, antropometria. Deixa eu colocar mais perto. Volta pra cima. Vamos ver se vai. Certo, então temos a parte de antropometria, os sinais vitais. Essa parte de antropometria é interessante falar que o IMC ele é calculado automaticamente, preenchendo os campos de peso e altura, ele preenche automaticamente o IMC. Depois dos sinais vitais temos a glicemia e, como já foi falado, a parte de classificação de risco. Não aguda, baixa, intermediária e alta. E por fim, temos os procedimentos realizados. Automaticamente o sistema já marca aqui um procedimento de escuta inicial, por ser a realização de uma escuta inicial. E temos a parte de desfecho. Dentro do desfecho, a gente tem a opção de liberar o cidadão daquele evento, adicionar a lista de atendimento para que ele seja atendido por um outro profissional. E para finalizar, a gente tem também aqui a parte de agendamento. Então, dentro do desfecho, a gente pode tanto liberar o cidadão como retornar ele para a fila de atendimento ou agendar um atendimento posterior em outro dia. Tá? E a parte de finalizar o atendimento. Então, gente, só retomando um pouco o debate conceitual e o quanto é importante o acolhimento da demanda espontânea para esse processo de vinculação da população, para se aproximar dessa comunidade e identificar as necessidades de saúde, bem como o trabalho em equipe do ponto de vista de construir com ela, né, projetos terapêuticos singulares e criar resolutividade a partir da escuta de todos os usuários que procuram a unidade. E aí eu pergunto para a minha colega Graziela para complementar, assim, que é uma dúvida, existe horário para acolhimento, né? E a outra dúvida é, esse acolhimento que a gente tem em escuta inicial, essa classificação de risco, com essa classificação de risco que é feita na UBS, qual é a diferença dela para a classificação de risco que a gente tem nos serviços de urgência? Todo mundo fala do protocolo de Manchester. Aí Grazi vai falar um pouco sobre essas diferenças para vocês. Também tem mais uma pergunta, desculpa. E também, quem pode fazer, Grazi, a escuta inicial? Bom, é importante que a gente tenha quando a gente fala de classificação de risco, parece que vem automaticamente, né, na nossa cabeça a questão do protocolo de Manchester ou algum outro utilizado, né, que na emergência é muito importante a questão do tempo, né, daquele atendimento. Na unidade básica, não é tanto tempo, a não ser que seja alguma emergência mesmo, né? Que precise do encaminhamento para outro ponto de atenção da rede de urgência e emergência, mas o acolhimento daquela necessidade do usuário, que daí pode ser realizado por qualquer profissional da equipe, né? De nível superior ou técnico, de acordo com a capacitação dele, né? Para a classificação de risco. E a gente tem como base o que a gente usa no caderno 28, e daí vou tentar mostrar um pouco, segue a mesma classificação de cores que a gente utiliza no prontuário eletrônico,
né? A gente conversa da mesma forma e ele está voltado para especificamente para as necessidades que aparecem, que são sensíveis para a atenção básica. Então, o usuário vai saber identificar, né? Quando que ele pode procurar a unidade. Então, se eu tiver que fazer uma sutura, que eu fiz um corte, eu vou saber que aquela minha unidade, eu posso procurar porque ela vai fazer o primeiro atendimento, vai ou realizar o procedimento de acordo com os critérios que o profissional vai identificar no fluxograma, ou eu vou encaminhar de acordo com a gravidade e o risco para algum outro ponto de atenção. Então, esse caderno, ele tá, a gente já, na época do lançamento, a gente já encaminhou para todas as unidades básicas de saúde, mas a gente tem ele disponível no site do Departamento de Atenção Básica, na biblioteca, disponível para todo mundo, dá para baixar e utilizar ele como referência. E é importante que, para ter um respaldo maior, tanto profissional, né, quanto para o gestor mesmo, de instituir o protocolo e a utilização dele no município, é interessante que esteja ele instituído, né? Então, essa construção de implantação do acolhimento, que seja uma construção compartilhada, então, com o gestor, com os profissionais, né? Essa construção conjunta, com a participação da comunidade, que daí pode ser através do conselho municipal, conselho local de saúde, onde estiver, porque quanto mais próximo, né, também tiver, e a comunidade, as pessoas entenderem esse formato, como é que funciona, a gente consegue organizar melhor o nosso processo de trabalho. Então, eu vou conseguir organizar a minha agenda de atendimento de acordo com a necessidade que eu estou encontrando no território, e daí a gente pode estar identificando o que tem mais aparecido de demanda, né, de motivo de atendimento na demanda espontânea, planejando já alguma ação, né, no processo de cuidado para garantir que a gente consiga estar identificando e contribuindo, né, para que a população tenha uma prevenção daquele tipo de atendimento, ou que eu consiga abrir um espaço na minha agenda programada para talvez, vamos dar um exemplo como, dependendo do local onde tem fábrica, por exemplo, a gente acaba encontrando muito na demanda espontânea, né, dor lombar, alguma relação, né, com doenças relacionadas com saúde do trabalhador, por exemplo, onde eu posso abrir um espaço na minha agenda específico para esse tipo de atendimento. Se eu tiver NASF na unidade, além da saúde da família, eu posso estar complementando e pensando, né, como fazer não só um projeto terapêutico singular, mas um projeto de atendimento mesmo do processo de cuidado, para que a gente possa prevenir que venha esse tipo de demanda, né, rotineiramente na demanda espontânea do dia, e deixe de fato para a emergência o que ocorreu, né, sem conseguir ter um atendimento prévio, por exemplo. Então, facilita muito, né, essa organização da agenda programada também, né, onde muitas unidades que a gente vê ainda que acontece, né, é aquela questão da entrega de ficha para atendimento, o número específico de ficha de atendimento, né, por turno. Então, a ideia é que, respondendo a pergunta de Webster, a unidade faça esse atendimento, né, o acolhimento não em horários e dias específicos, mas o acolhimento enquanto postura e organização do processo de trabalho, ele deve estar ocorrendo durante, né, todo o período de funcionamento da unidade básica. Nem sempre a gente vai ter, né, aliás, na maioria das vezes a gente não vai ter um momento específico ou um turno específico para ter uma dor ou para ter algum processo agudo que eu preciso do atendimento, né? Eu não vou conseguir agendar ou prever quando que eu vou ter algum problema de saúde que eu preciso procurar o atendimento. Então, o ideal é que esse processo ocorra, né, durante todo esse período de funcionamento da unidade. E daí a equipe pode estar se organizando nesse atendimento, né,
em equipe do dia para fazer esse tipo de atendimento, e o restante continua fazendo as outras demandas, né, que existem na unidade, assim como pode também ter uma pessoa responsável por isso durante um dia. Se tiver mais de uma equipe na unidade, pode estar fazendo esse, intercalando quem é que vai fazer, né, uma escala durante a semana, para que sempre tenha alguém disposto e disponível para estar fazendo esse tipo de acolhimento à demanda espontânea. E só reforçando, né, a importância de estar utilizando via prontuário eletrônico já, e independente se é profissional de nível superior ou técnico, é importante que faça o registro, né, de acordo com o que a pessoa está relatando, colocando todos os sinais vitais, procedimentos que sejam realizados para estar respaldando e ter o registro desse tipo de atendimento. E se for em prontuário ainda de papel, né, o registro deve ocorrer da mesma forma. Então, através de anotação, seguindo os mesmos critérios que a gente vem falando, tanto no caderno de atenção básica, quanto a gente vem sugerindo através do prontuário eletrônico. Gente, então esse é um pouco da continuidade, né, do tema do acolhimento de demanda espontânea, que é bem importante para a nossa atenção básica, para ela ser mais acessível à população, mais resolutiva, e também para facilitar enquanto ferramenta do processo de trabalho e ajudar o processo da equipe. Lembrando que a gente está agora no momento de desenvolvimento, do eixo de desenvolvimento do PEMAC, um importante momento para a implantação do acolhimento, para a construção de cooperações horizontais entre equipes, entre os municípios, né? Vocês podem trocar experiência entre equipes do mesmo município, do mesmo bairro, bem como trocar experiência com outros municípios. E a implantação do prontuário eletrônico enquanto ferramenta para facilitar a implantação do acolhimento de demanda espontânea. Agora a gente vai abrir perguntas para vocês, né, para a gente interagir um pouco com quem está nos assistindo nesse momento. Certo. A gente tem algumas perguntas aqui, só que algumas são mais sugestões, e a gente orienta que as sugestões, elas são bem-vindas, né? Só que a gente criou um portal específico para sugestões, que é o portal de pesquisa de opinião da SUSAB. Então seria interessante submeter essa sugestão lá, para que a gente possa analisar com mais clareza. Nesse momento, então, tem uma pergunta aqui interessante da Maria Lopes. Ela pergunta se está previsto a integração com o CIS Pré-Natal e CISCAM. Então, em relação à integração do SUSAB com o CIS Pré-Natal, a gente já está em conversa com a equipe responsável pelo sistema CIS Pré-Natal, e é uma conversa que não tem um prazo ainda definido de quando vai finalizar essa integração. Porém, já começou com a primeira fase, que existe hoje um módulo de acompanhamento da gestante no PEC. Então, essa é a primeira fase da integração. Em relação à integração com o CISCAM, a gente ainda está em conversa com a equipe responsável também. Bom, aqui Marcelo Fernandes ele faz uma pergunta em relação à obrigatoriedade de preencher a avaliação na parte do SOAP, ali na descrição da escuta inicial. Existe sim, tanto no atendimento quanto na escuta inicial, existem campos que realmente são obrigatórios para que você tenha no mínimo ali uma descrição do que aconteceu naquele evento, né, naquela consulta. Então realmente existe essa... E é importante, inclusive, para deixar registrado, né, no histórico de atendimento desse paciente, para que, se ocorrer novamente ou em outra ocasião, o profissional possa estar olhando esse histórico e subsidiando o processo de cuidado do usuário. Bom, tem algumas perguntas aqui que são mais direcionadas para suporte. Em relação às perguntas de suporte, a gente não tem como responder agora. Fica, então, orientado a entrar em contato com os canais responsáveis pelo suporte do SUSAB para a gente conseguir analisar com mais detalhe. Em uma outra oportunidade, a gente pode também dar uma devolutiva geral sobre essas questões. E a Kimiele está falando que adora o PEC, adora o PEC sem dúvidas. Bom, no mais,
tem muitas sugestões e também essas questões de suporte, né? Que a gente pode dar uma devolutiva em outra oportunidade. Então, lembrando, gente, que o material disponível, né, no site do departamento, a gente tem o caderno 28, né, o volume 1 e 2, está lá no site do departamento. A gente tem, ainda sobre esse tema de acolhimento de demanda espontânea, os relatórios analíticos do próprio PEMAC, a gente tem material da Política Nacional de Humanização, né, todos que têm subsídio para que vocês, os gestores municipais e as equipes, possam utilizar para a capacitação e o processo de educação permanente das suas equipes. Inclusive, vocês podem estar procurando, né, a página do Telesaúde de cada estado, porque geralmente é um tema que sempre tem sido abordado, então fica disponível geralmente na página do Telesaúde estadual. Tanto fórum, né, quanto vídeos que falam e que explicam um pouco mais também do processo de acolhimento. Eu acho que vocês podem estar utilizando também como ferramenta. E tem na UNASUS também alguns materiais, né, de curso que ficam disponíveis, que também abordam esse assunto, né, e que fortalece tanto a gestão da clínica, pensando nesse cuidado mesmo voltado para a necessidade centrado no usuário, como a organização do processo de trabalho da equipe. Posso ver? Última pergunta. A Célia está com a dúvida se na escuta inicial a gente pode registrar tentativas de contato com o paciente por telefone ou pessoalmente. Eu acho que ela está com dúvida se essa escuta inicial pode ser feita por telefone ou só na unidade. Então, a escuta inicial ela é realizada no momento do atendimento na unidade básica de saúde, né? Se eu tiver algum atendimento, por exemplo, numa visita domiciliar, eu vou fazer um registro da informação, mas a escuta inicial é especificamente para aquele atendimento do usuário que chegou na demanda espontânea, né, procurando algum tipo de atendimento na unidade básica. Tem uma pergunta aqui do ponto de vista de, em São Paulo, quais são os núcleos de telesaúde. Então, vocês podem buscar, tanto na plataforma nacional do Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Sul, como nas regiões de saúde, porque São Paulo tem vários núcleos de telesaúde, para vocês buscarem quais são os núcleos vinculados a cada um dos municípios. Então, os núcleos de telesaúde têm uma vinculação, às vezes, estadual e, às vezes, uma região de saúde, com um conjunto de municípios. Então, para a gente não falar aqui para o conjunto de núcleos que tem em São Paulo, é importante vocês buscarem, né, na regional de saúde qual é o núcleo vinculado do seu município, para vocês estarem acessando esse núcleo. Bem como a gente tem o 0800, que é um número nacional do Telesaúde, que quem responde é o Rio Grande do Sul. Não sei se você lembra de cabeça, Grave? Não lembro. 0800 61 1997. 0800 61 1997, bem lembrado aqui pela nossa Paula. É o número que o médico e enfermeiro da unidade podem acessar, qualquer médico e enfermeiro de unidade básica de saúde do Brasil podem acessar também para dúvidas clínicas, dúvidas do processo de trabalho, para o Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Sul, que faz esse serviço do 0800. Inclusive, como suporte na dúvida de algum procedimento clínico, alguma forma de encaminhamento que a gente vá fazer que a gente sinta necessidade durante essa classificação de risco e no atendimento. Então, gente, mais uma vez a gente chega no final do mais um PEC Sem Dúvida. Agradece a participação de todos vocês, né? E convida vocês para a próxima semana. Agradecer também aqui os nossos colegas, né, a Micael e a Graziela, que estiveram junto aqui conosco. Nos bastidores aqui o Júlio e a Paula, sempre facilitando aqui o nosso PEC Sem Dúvidas, e esperamos dúvidas de vocês e a nova participação na próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui no nosso encontro no horário de Brasília. Até logo. Boa tarde. Tchau.